Pessoal, tudo bem? O meu grupo composto por Ana Clara, Kathleen Luísa, Maria Carolina, Vitória Maria, ficamos com a religião Wicca e hoje iremos falar um pouquinho sobre ela. Wicca. A religião Wicca é uma das correntes mais recentes do paganismo. Ela é influenciada pelas crenças pré-cristãs e práticas que acreditam na existência do sobrenatural. Os fundamentos dessa filosofia estão baseados nos elementos da natureza e na ideia de que ela é a fonte criadora de todas as coisas do universo. O culto religioso é dualista e os deuses principais são a deusa Tríplice, que é a deusa mãe, e o deus Cornífero, que é o deus dos chifres. Eles são casados e responsáveis pelo equilíbrio universal. Então, pessoal, o deus dos chifres, o deus Corníferos, são cristãos. Os cristãos o identificam como o diabo. Os seguidores da religião são considerados bruxos e muitas das vezes são confundidos como satanistas, mas eles nem acreditam em entidades cristãs, como Jesus e Satanás. Etimologicamente, gente, a palavra Wicca tem origem inglesa e significa sabedoria. História do Wicca. A religião Wicca é considerada uma das religiões mais antigas do mundo, pois ela teve origem na civilização celta no período neolítico. Até o século XX, a corrente era considerada bruxaria. Foi a partir dos anos 50 que o Wicca começou a ganhar visibilidade e popularidade, devido às atualizações realizadas pelo britânico Gerald Gardner. Gardner era um bruxo e teve e ainda tem um papel fundamental na religião Wicca. Ele tentou desassociar a imagem dos Wiccas com o satanismo e mostrou que os rituais têm a proposta de oferecer benefícios para os indivíduos. Gardner passou a enfrentar represalias e a religião foi imensamente perseguida pelo cristianismo. A filosofia Wicca somente começou a ser mais aceita após a morte de Gardner, quando os livros da corrente Wicca comercial ganharam leitores e conquistou adeptos em todo o mundo. Intolerância religiosa. A intolerância religiosa há muito tempo faz parte da história da Wicca e seus episódios mais famosos foi a Santa Inquisição. Acredito que você já tenha ouvido falar deste termo, né? Então, a Santa Inquisição foi inicialmente instituída para combater os chamados hereges, grupos religiosos que praticavam adorações às divindades pagãs, bem como seus sincretismos e rituais agrários, que nada mais eram, pessoal, que saberes populares passados de geração a geração, sem nenhum contexto religioso. Durante a Inquisição, milhares de bruxos e bruxas e paganos foram torturados e mortos. O preconceito, mesmo que seja velado, ainda prevalece em sociedade. Muitos bruxos ainda escondem a sua religião por medo de serem julgados, uma vez que há uma associação de que os wiccanos são seguidores do capeta e de que irão fazer mal às pessoas. A nomenclatura bruxa ou bruxo remete às produções cinematográficas e causa por si só espanto, né? Mas a origem da palavra remete ao inglês arcaico e significa aquele que molda, que sabe, pessoa sábia, homem ou mulher. Por isso que os wiccanos não ligam quando o chamam. Para eles não tem conotação pejorativa. O Wicca no Brasil. A religião Wicca chegou ao Brasil na década de 50, quando Gardner ensinava seus discípulos na Grã-Bretanha e posteriormente nos Estados Unidos. Igualmente com a publicação do livro Brida, de Paulo Coelho. Essa crença se popularizou entre os brasileiros. No Brasil, há associações e até mesmo escolas que ensinam os fundamentos da Wicca. Como vocês já viram, a religião Wicca, ela se organiza através de cultos individuais ou em grupos, né? Existe uma associação sem fins lucrativos, chamados União Wicca do Brasil, em que preza a defesa da imagem e dos direitos do paganismo e seus seguidores. Essa associação é reconhecida e respeitada nacionalmente e internacionalmente, visando o fortalecimento social, a preservação cultural e a liberdade de culto, por meio de ações proativas que promovam o respeito ao ser humano, ao meio ambiente e às religiões existentes no planeta.
fomentando a cultura da paz entre os seguidores das diversas tradições religiosas, principalmente os de matrizes pagãs. De acordo com a União Wicca do Brasil, há cerca de 300 mil bruxos e bruxas no país, e o Rio de Janeiro é o estado campeão em número de praticantes. Em Belo Horizonte, existem grupos que se dedicam a oferecer auxílio aos que buscam a antiga religião, em que fazem rituais públicos, ministra cursos e realiza eventos relacionados ao Wicca. Aqui em Minas, há um grande número de praticantes em Pedro Leopoldo. Bom, os Wicca não acreditam em nada que é relacionado ao catolicismo. Então, para eles, essa ideia de Deus, Jesus, não existe. Eles acreditam sim em um Deus, porém não é o Deus cristão, e sim em um Deus e uma deusa. Um Deus masculino, chamado Cernunnos, e uma deusa feminina, que é a deusa mãe. Eles são marido e esposa e são responsáveis por manter o equilíbrio do universo. Vale ressaltar que os wiccanos têm livre acesso para acreditar em outros deuses, mas esses são os primordiais. Na Wicca, existe a crença politeísta, que é um sistema religioso que consiste na crença de diferentes divindades. Na sociedade politeísta, são admitidas a existência de múltiplos deuses. Normalmente, cada um deles é dedicado a uma característica particular da natureza. Bom, sobre a origem de tudo. Essa religião, ela tem como base a invocação de elementos naturais. Eles creem em mundos paralelos e entendem que a natureza é a principal fonte geradora de todas as coisas do universo. Eles têm a deusa mãe como a criadora do universo e ela simboliza a etapa da vida feminina. Donzela como sendo a inocência, mãe como plenitude e anciã sendo a sabedoria. Para eles, ela é a própria fertilidade e o poder de cura. E tem o deus cornífero, como sendo a divindade que nasce, morre e renasce. Assim como acontece com a vida humana e das plantas. Ele simboliza a sexualidade e a caça. Muito a vida com a natureza. Para eles, a própria natureza tem seu ciclo vital, com a primavera, verão, outono e o inverno. E associam cada uma fase da vida. A primavera, para eles, seria como a infância, quando estamos florescendo para a vida. O verão seria quando estamos na juventude, com brilho e calor. O outono seria quando amadurecemos com mais experiência. E o inverno é o início da regressão e o encantamento para o final do ciclo. Vale ressaltar também que os Wicca não acreditam na existência da Apocalipse, igual é citado na Igreja Católica. Bom, agora falando sobre a vida após a morte, para eles a morte é natural, pois faz parte do ciclo da vida. Essa religião acredita sim em reencarnação e que todas as ações humanas voltam para quem praticou. Os Wiccas têm uma crença que é a crença em Summerland, que é a Terra-Verão. No caso, seria a Terra do pós-vida, não sendo um lugar físico, sendo um lugar que eles vão após a vida terrena. Para os Wicca, a pós-morte pode ser também o retorno ao grande útero da deusa. A Summerland, ou o retorno à Grande Mãe, é considerado um período de evolução, reflexão e crescimento. E os Wicca ressaltam também que tudo que for feito em vida será pago na mesma vida. Ou seja, não existe karma ou castigo advindos de vidas passadas. Sobre a hierarquia na Wicca. A hierarquia na Wicca ela só funciona dentro dos covens, elas não se aplicam para os bruxos solitários. Primeiro, a gente tem o ponto de partida na bruxaria, que é o período dedicado para estudos, que se chama dedicação, ou também conhecido como neófitos. Depois, a gente tem o primeiro grau, que ocorre a primeira iniciação, e é um processo onde é transmitido o poder para ser consagrado sacerdote. Depois, a gente tem o segundo grau, que é depois de muito estudo religioso e mágico, e também ocorre um amadurecimento e a permissão para treinar os neófitos. E por fim, a gente tem o terceiro grau, que é o ápice do conhecimento da magia. Também são conhecidos como sacerdotes e sacerdotisas. As celebrações na Wicca são feitas de acordo com a roda do ano. Elas são divididas em sabás menores, que são referentes à terra, e sabás maiores, referentes ao céu. As datas que eu vou citar são referentes às datas comemoradas aqui no Hemisfério Sul.
Então, a gente começa com o Yule, que é um sabá menor da Terra, ocorre do dia 21 a 23 de junho e comemora a chegada do inverno. Depois, o Imbolc, que é um sabá maior do céu, dia 1º de agosto, dedicado à purificação, onde ocorre limpeza de energias negativas. O Ostara é um sabá menor da Terra, ocorre no dia 21 a 23 de setembro e comemora a chegada da primavera. O Beltane, um sabá maior do céu, ocorre no dia 1º de outubro e ele celebra a fertilidade e a união do feminino com o masculino. Muitos bruxos também se casam nesse dia. O Lita é um sabá menor da Terra, de 21 a 23 de dezembro e comemora a chegada do verão. Lamas, um sabá maior do céu, comemorado no dia 2 de fevereiro, e é a celebração da colheita, de todo o aprendizado e boas coisas que colhemos durante o ano. O Mabon é um sabá maior do céu, ocorre no dia 1º de maio, de 20... O Mabon é um sabá menor da Terra e ele ocorre no dia 21 a 23 de março e comemora a chegada do outono. O Samhain é um sabá maior do céu e ele ocorre no dia 1º de maio. Ele também é conhecido como Dia das Bruxas e serve para honrar e agradecer aos nossos ancestrais e àqueles que já se foram pelas tradições e conhecimentos que eles deixaram. Sobre os instrumentos mágicos presentes na Wicca, a gente tem a vassoura, que são usadas para limpar as energias negativas, o cálice, que é utilizado para representar o elemento água no altar e consagrar o vinho em rituais, o caldeirão, que representa o útero da deusa mãe, é onde tudo se cria e se transforma. Ele é utilizado para feitiços, agradecimentos, orações, para queimar ervas e fazer poções. A varinha, para traçar círculos mágicos, direcionar energias e consagrar objetos. O atame é uma faca de 2 gumes. Ele representa o elemento do ar, serve para cortar energias negativas, abrir círculos mágicos e traçar símbolos de proteção no ar. O cajado serve para abrir círculos mágicos e direcionar energias. O grimório é onde se anota os feitiços, as receitas e rituais. O livro das sombras é aquele que acompanha os seus estudos. E o chapéu, apesar de não ser muito comum, algumas bruxas utilizam para proteção e para potencializar a energia durante os rituais. Alguns dos seres mágicos na Wicca, também chamados de elementais, são as fadas, que são do elemento ar. Elas distribuem riqueza, atraem boa sorte e alegria. Os gnomos, seres da terra, que representam a energia do trabalho e proteção. Os duendes, que são seres da terra, são divertidos e gostam de pregar peças. Eles ajudam com plantas e ervas. As dríades, que são seres da terra e protetores da floresta. Os elfos, seres do ar, considerados elegantes e são divindades da natureza e fertilidade. Alguns acreditam que eles trazem cura também. O dragão é um ser do fogo, são muito sábios e leais, apesar de serem retratados como rudes e grosseiros. A salamandra é do elemento fogo e acredita-se que é onde o fogo nasce. Elas são capazes de destruir energias negativas. Sereias são seres da água, representam os perigos do mar. As ondinas são seres da água, são seres delicados que representam criatividade, energia dos sentimentos e são ligados às emoções. As fases da lua. A lua sempre representou o símbolo da grande mãe. Antigamente, tomavam as decisões e faziam os rituais de acordo com as fases da lua. Primeiro, a gente tem a lua crescente, que é propícia para rituais que visam o crescimento em todos os sentidos. A lua cheia, o período em que se tem mais sucesso no trabalho. Lua minguante, período para se expulsar energias ruins. Lua nova, período para começar e buscar coisas novas. E temos as luas especiais. A lua negra, ela acontece nos últimos 3 dias de lua minguante. É um período de transformação, renovação e cura. A lua azul é a segunda lua cheia do mês. É um período que oferece grande potência. A lua violeta é a segunda lua nova do mês. Período de transmutação, meditação e intuição.
A lua rosa é a lua cheia mais próxima dos sabás maiores do céu. É um período que facilita a realização dos desejos. E a lua vermelha é a lua particular de cada mulher quando ocorre a menstruação. O altar, ele é algo pessoal de cada bruxo, mas é obrigatório ter um objeto que represente os 4 elementos, como uma vela para representar um fogo, o cristal para representar a terra, o incenso para representar o ar e conchas do mar para representar a água. Existem também, como na imagem mais rosa, altares que são feitos para deuses específicos. O da imagem é um altar feito para a deusa Afrodite. Então, todos os objetos colocados são para representar a deusa Afrodite e o amor, a beleza, o autocuidado e a vaidade que ela representa. E, por fim, a gente tem alguns símbolos principais na Wicca. Primeiro, o pentagrama, que é a junção dos 4 elementos e o espírito ou éter. E ele é usado como proteção, além de ser o símbolo maior da magia. A cruz ansata é um símbolo da fertilidade. A parte oval representa o feminino e a cruz o masculino. Também é conhecida como chave para a vida e ressurreição. A lua tríplice, ela representa a deusa tríplice. A lua crescente representa a donzela, que equivale à pureza e à busca pelo conhecimento. A lua cheia representa a mãe, que equivale ao poder, proteção e carinho maternal. E a lua minguante representa a anciã, que equivale à sabedoria, conhecimento e renovação. Aí nós temos estátuas do deusa mãe e do ser Nuno, que representam o sagrado feminino e o sagrado masculino. O triscle, ele está associado aos 4 elementos, né? Ele é um símbolo feminino e é usado em rituais para invocação da deusa tríplice. Ele também simboliza as 3 fases da lua, cheia, minguante e crescente. Quando desenhado no sentido horário, ele representa expansão e crescimento. Já quando desenhado no sentido anti-horário, ele representa proteção e recolhimento. Ele também é associado ao desenvolvimento humano e expansão da consciência física e espiritual. E, por fim, o símbolo dos elementos, que eles são a base de tudo, a base de todos os feitiços e da magia, e acredita-se que quando estamos em equilíbrio com os 4 elementos, água, fogo, terra e ar, tudo na nossa vida flui. Livros sagrados. Então, é importante a gente falar que a Wicca ela não tem um livro como a Bíblia ou o Alcorão, por exemplo, que dita regras. Isso não existe na Wicca. Mas existem 3 livros que são principais e todo bruxo deve ter, que é o Grimório, o Livro das Sombras e o Livro Espelho. O Grimório e o Livro das Sombras, a Vitória já tinha citado eles anteriormente, eles são basicamente a mesma coisa, serve para você anotar seus feitiços, ervas, para que serve cada erva, palavras e etc. Você pode fazer, geralmente eles são mais artesanais, as capas são feitas pelo próprio bruxo, ou você pode comprar também, não tem problema, mas o importante é que você mesmo faça a parte de dentro e pode usar desenhos e etc. Eu coloquei aqui também esse livro, O Wicca para Todos, porque ele é um livro muito importante para quem está iniciando, porque ele faz um bom resumão assim da Wicca moderna e etc. O Scott Cunningham, se ele não é ele é um dos principais autores da Wicca, assim. Então você encontra bastante livros dele e são livros muito bons, de linguagem muito fácil e muito informativos. Ele tem assim, uma base muito boa para falar sobre isso. Então ele é um autor muito interessante. A Ana tinha falado sobre o Brida, do Paulo Coelho, mas eu trouxe ele aqui de novo porque eu tenho uma ligação especial com ele. Foi o primeiro livro que eu li. Um amigo me pediu para ler e eu li. E aí eu entendi porque ele me pediu para ler. É um livro excepcional. O Paulo Coelho também é um autor excepcional. E assim, para quem tiver curiosidade, é bem interessante. E o livro Espelho, nele a gente anota, depois
da gente fazer rituais e feitiços, a gente anota como a gente se sentiu sobre aquele ritual ou feitiço, o que ele te trouxe. Ele é basicamente um diário, ele é mais pessoal, você precisa colocar informações mais pessoais e as energias que você sente, os sentimentos e etc. Valores, princípios e costumes. Então, a natureza dos animais são basicamente a Wicca, tá muito ligado. E a natureza está presente em tudo. A Vitória falou da varinha, por exemplo. Você não pode arrancar ela. Você tem que pedir permissão ou então pegar algo que já está no chão. Então tem sempre esse respeito. E os animais também, eles têm um significado enorme na Wicca. Alguns deles têm suas próprias propriedades e etc. O sagrado feminino eu achei bem importante trazer também, porque a mulher é muito cultuada na Wicca e ela é um dos maiores símbolos da Wicca, a mulher, e mais pela questão também da fase do período menstrual ser basicamente a mesma fase da lua. Então, esse é a filosofia do sagrado feminino, e nele fala que quando a mulher começa a conhecer os seus ciclos fisiológicos, ela assume seu lado cíclico harmonizado à vida como um todo. Então a mulher é muito importante para a Wicca. A magia cotidiana, infelizmente, não tem nada a ver com Harry Potter ou nada do tipo. Ela não é nada sobrenatural, é uma prática muito natural e utiliza poderes vindos da natureza que a maioria das pessoas ou ainda não descobriu ou ainda não tem nenhum interesse em descobrir. O Scott Cunningham, que eu falei no slide anterior, ele divide a magia em 3 poderes: o pessoal, o divino e o da Terra. O da Terra é o que está no interior do planeta e nos produtos naturais, nas pedras, ervas, água, aromas, etc. O poder pessoal é o poder que emana de nós mesmos. Então, ele consiste nas pessoas, em curar quem precisa, basicamente isso. E o poder divino, ele abraça todos esses tipos de poder. Conexão com os deuses. É muito importante que você tenha uma conexão boa com os seus deuses. Como foi dito, existem os 2 principais, mas você também pode seguir outros panteões. Geralmente, alguns bruxos têm, além dos 2 deuses, tem um deus pai e uma deusa mãe, ou uma deusa mãe, no caso. E como que ele sabe isso? Geralmente eles sonham com isso, ou durante sessões de meditação isso pode acontecer. Eu não sonhei com nada, nem nada do tipo, mas eu sinto uma ligação absurda com a Afrodite, então eu acredito que ela possa ser a minha deusa mãe. E existem alguns rituais também que você pode fazer para se sentir mais próximo do Deus Pai e da deusa mãe. Você pode fazer esses rituais para a lua, no caso da deusa, ou para o sol, quando você acordar, no caso do deus. Intenção e intuição. Então, são coisas muito importantes da gente falar. A intenção, ela é o maior poder do bruxo, porque ela está presente nele mesmo. Então, assim, através da intenção, o bruxo direciona energias, movimenta, deposita em prol de algum desejo. Então, tudo que você intenciona volta para você. É por isso que é muito importante ser muito específico quando você pede ou eleva alguma dessas intenções, para que não haja alguma confusão e dê algo muito errado. E a intuição é algo interior. Ela passa o sentimento de direção para determinadas situações, geralmente para proteger, guiar, preparar ou para cuidar da pessoa mesmo. E todos nós temos intuição, só que algumas pessoas, ou por falta de confiança ou por falta de conhecimento, acabam não usando esse poder. Então esse canal se fecha porque as pessoas não praticam isso. Mas isso não significa que a pessoa não seja intuitiva, e sim que ela só não descobriu ainda o momento certo de começar a usar a intuição. Energias e meditação. As energias, como eu falei na intuição, elas são muito importantes também, porque é ela que vai mandar no que vai acontecer. Se você deposita uma energia muito boa em algo, aquela coisa vai ser muito boa. Se você deposita uma energia muito ruim, aquela coisa acaba sendo muito ruim.
E aí entra também os chakras, que eles estão presentes na Wicca, e eles devem estar bem alinhados e em harmonia para que você se sinta bem, tenha uma vida boa e etc. E como esses chakras podem ser alinhados? Através da meditação. A meditação, ela pode ser intencionada ou não intencionada. Quando ela é intencionada, você idealiza um objetivo, ou uma cura, uma limpeza, ou paz, alguma coisa do tipo. E quando ela não é intencionada, ela serve para autoconhecimento. E aí o campo fica aberto, precisa de alguns preparos antes, e o seu campo fica aberto e o que precisar vir, vem. Então, aí vem aquela coisa do Deus que eu falei, pode vir do seu Deus pai, ou seu Deus da mãe, podem vir outras coisas também. O tarô, ele é uma das formas mais antigas de conhecimento, de autoconhecimento, de intuição, percepção e conexão. Eu, particularmente, tenho um interesse enorme em aprender tarô. E não existem só eles, tem as runas, oráculos da água, da vela e etc. Mas a maior parte das bruxas joga tarô. Eu acho as cartas lindas, por isso que eu coloquei essa imagem do tarô holográfico aí. E ele é bem interessante de você dar uma pesquisada. A roda do ano, ela é o calendário pagão. A Vitória falou sobre os sabbats. Existem os esbates no norte e os sabbats no sul. E aí ele é dividido em 8 celebrações. E ele está na cultura celta há muito tempo. E ele se tornou muito popular justamente por causa da Wicca. E hoje ele é usado amplamente na bruxaria moderna. Círculo mágico. O círculo mágico, ele serve para delimitar o ambiente ritualístico. E ele promove concentração energética, bem como proteção do ritual e etc. Geralmente, os círculos são feitos com cajados, varinhas ou com o próprio atame. Ele representa a eternidade, a fertilidade e a continuidade. Tatuagens mágicas. Então, eu achei interessante colocar aqui, porque é uma coisa muito poderosa e perigosa. Então, você não deve fazer só por estética e se você não tiver o devido conhecimento. Eu tenho 2 deusas, então elas são consideradas tatuagens mágicas. Então, você tem que ter bastante conhecimento. e é isso. A pirâmide das bruxas. Saber, querer, ousar e calar. Então, temos uma pirâmide com basicamente 5 degraus, e contando com a base, né? E ela trata justamente sobre isso, sobre o saber, querer, ousar e calar. O primeiro degrau, que é a base, é o conhecimento, né? O saber. O segundo degrau é o querer, ousar e calar. O terceiro degrau é a fé. O quarto degrau é a vontade. E o quinto degrau representa a nossa mente. Os elementos. São 4, né? E a Vitória também mencionou eles. A terra, os elementais dela são os gnomos e os duendes. É um campo de abundância, prosperidade e riqueza. E ela é usada nos trabalhos de magia que governam feitiços e rituais envolvendo negócios, dinheiro, emprego, prosperidade, fertilidade e etc. Como ela nutre, é úmida e fecunda, ela é um elemento feminino. A água, os elementais dela são as ondinas e as sereias. Ela é um elemento de purificação do subconsciente, do amor, das emoções, da absorção e da germinação. A magia da água, ela abrange prazer, amizade, casamento, fertilidade, felicidade, cura, sono e sonhos, artes psíquicas, purificação e outras coisas. Ela também é um elemento feminino. O fogo, o elemental do fogo são as salamandras, e ele é o elemento da mudança, da vontade, da paixão, da sexualidade e da coragem. Então, os rituais que envolvem o fogo geralmente estão relacionados à energia, a autoridades, ao sexo, à cura, à destruição de hábitos negativos e de doenças, de purificação e evolução. E o ar, o elemental do ar são as fadas, e ele é um elemento do intelecto, do pensamento, e é o primeiro passo para a criação. Ele governa feitiços que envolvem
viagens, instrução, liberdade, obtenção de conhecimento e para encontrar itens perdidos e descobrir mentiras. Muito importante. E aí eu trouxe essa frase aqui, que ela é citada na Wicca, que o bruxo que não acredita em seu próprio poder, ele não é capaz de praticar a bruxaria. Porque, como eu disse anteriormente, o poder reside dentro do próprio bruxo. O que é proibido? Então, a Wicca, como está escrito no último tópico ali, a Wicca não acredita em pecados, mas acredita em maldade. Então, sem nada nem ninguém prejudicar, faça o que desejar. Isso é um mantra. Os wiccanos não fazem nada que interfere no livre-arbítrio alheio. Isso é considerado manipulação e a gente não usa isso. Então, uma das únicas regras da Wicca é não faça feitiços para alguém sem que a pessoa tenha conhecimento ou aceite aquela magia. E o amor próprio ele também tem a ver com essa regra. Não devemos prejudicar nós mesmos. Então, basicamente, não prejudicar o outro. A lei tríplice, ela determina que tudo que a gente faz nessa vida, literalmente tudo, seja bom ou ruim, volta para a gente multiplicado por 3. Então, é basicamente um karma multiplicado por 3. Ou seja, se você faz uma coisa ruim, ela vai voltar para você 3 vezes pior. E se você faz uma coisa boa, ela volta para você 3 vezes melhor. Esse retorno, ele se divide em campos. Então, no campo físico, no emocional e no espiritual. O campo físico é onde a gente está aqui agora, as nossas casas, nosso corpo. O campo emocional, desculpa, é o interior, são nossas emoções e nossas expressões. E o campo espiritual está acima de nós. Então, é onde nós nos conectamos com o divino e com o espiritual. A lei do poder, ela basicamente diz que o bruxo não pode usar a sua magia para obter dinheiro e ele também, né, não pode tipo assim, usar em vão, não pode ficar demonstrando a sua magia sem que haja necessidade, porque se isso acontecer, essa magia pode acabar sendo retirada do bruxo. E aí eu trouxe uma frase do Rubem Alves que casa perfeitamente com tudo que eu falei aqui, que é: quem tenta ajudar uma borboleta a sair do casulo, a mata. Quem tenta tirar o broto da semente, o destrói. Há certas coisas que não podem ser ajudadas. Tende a acontecer de dentro para fora. Ou seja, não force nada. Deixe que a natureza haja e flua naturalmente. A Wicca e o mal. Então, antes de começar a falar sobre o mal na Wicca, eu trouxe aqui bem rapidinho uma das maiores crenças sobre a bruxaria e uma das maiores mentiras também, que é a bruxaria cultua o diabo. A Ana falou um pouco sobre isso, mas eu queria reforçar aqui que essa ideia de que a bruxaria no geral cultua o diabo veio da Igreja Católica na antiguidade, durante a época da Inquisição. A Igreja Católica almejava maior poder e domínio, e naquela época as religiões pagãs tinham um domínio um pouco maior. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o Cernunnos, ou Cornífero, muitos bruxos chamam ele de Cornífero, que é esse deus que está aí na foto, e por ele ser uma entidade com chifres, eles acabaram usando ele para demonizar a figura da bruxaria e começaram a representar um diabo com chifres, e as pessoas começaram a associar com o deus que as bruxas seguiam. Ou seja, não tem nada a ver com o demônio, é só uma crença que foi colocada nas pessoas e completamente errônea. E é importante falar também que nas culturas, antigamente, o chifre é uma indicação de poder e nível hierárquico. Ou seja, quanto maior os chifres de um animal ou de uma entidade, maior o poder de sabedoria. Eles ainda não tinham essa crença de associar o chifre ao mal. A Wicca, ela crê na natureza, e na natureza a gente não tem seres nem demoníacos e nem milagrosos. Ou seja, não tem demônio, não tem entidade, não tem espírito e não tem anjo.
o mal, ele vem das pessoas. E é aí que entra a intenção. Não existe bruxaria branca e nem bruxaria negra. Existem pessoas com intenções boas e pessoas com más intenções. Todos nós carregamos luz e sombra dentro de nós. E aí você faz com a magia o que você quiser. Então, a magia, ela atrai boas energias quando você quer que ela atraia, mas ela também pode atrair energias maléficas quando você quiser que ela atraia energias maléficas. É tudo uma questão de intenção. Mas você tem que ter consciência de que o mal que você faz, ele vai voltar pior para você. E com o mal e tal, você pode fazer banimentos e purificações. Pode ser feito com ervas, geralmente usam sal, sálvia, pimenta e etc. Então você pode fazer com banho, você pode fazer banhos, fazer feitiços de limpeza. Quando a gente realiza esses banimentos, fica uma energia livre ali, né? Em trânsito livre, porque ela retira todas as energias do nosso corpo. Então, por conta desse trânsito livre, é importante você fazer uma energização depois de fazer o banimento, para que impeça qualquer tipo de energia se aproveite da situação, qualquer tipo de energia ruim. Algumas considerações finais. Aqui eu peguei algumas coisas que já foram faladas, mas que eu acho importante frisar. A bruxaria moderna, ela é muito extensa. A Wicca é só uma pontinha da bruxaria moderna. Então, existem vários tipos de vertentes. O coven e as bruxas, né? Você pode fazer parte de um coven, ou seja, de um grupo, ou você pode ser uma bruxa solitária. Eu sou uma bruxa solitária, no caso, e você pode aprender sozinho e etc. A representação da bruxaria na ficção ainda é uma coisa muito falsa. É muito difícil você encontrar, assim, filmes que retratem realmente o que a gente faz. E isso eu acho que isso tinha que ser melhorado, porque ainda mostra bruxas cultuando o demônio e etc. Os mitos e os preconceitos envolvendo a Wicca. Então, o primeiro mito, não cultuamos o diabo. Segundo mito, não praticamos sacrifícios de nenhum tipo, nem animal, nem com pessoas. O pentagrama invertido, ele não corresponde à Wicca. As bruxas, elas respeitam todas as religiões. Mas não existe bruxa cristã, não existe bruxa de outras religiões. E você é bruxa e pronto. Só existe o respeito. E elas respeitam, a gente respeita Jesus Cristo, mas a gente não acredita na salvação através dele. E a gente não tem aquele livro de magia negra, isso é mentira também. Então as bruxas não são más, elas são só livres. Sobre as músicas que aparecem na religião, geralmente são cânticos sagrados da antiga religião. O que é isso? São músicas celtas, na sua maioria das vezes. Tem músicas brasileiras também, que cultuam a deusa e o deus. São músicas bem simplesinhas. Eu vou passar um trecho bem rapidinho do filme The Love Witch, A Bruxa do Amor. Claro que o filme não é todo verdadeiro, mas os rituais que ela faz são bem parecidos com os rituais da Wicca mesmo. E eu deixei aqui embaixo 4 Instagrams que eu acho que são bem interessantes, se vocês tiverem interesse de pesquisar, principalmente da Bruna, porque ela é muito nova e ela tem um conhecimento enorme. Eu me inspiro muito nela. E é isso, gente. Espera aí.
Goddess, please send me a beautiful, sweet man to love me as I love him. Ela traz bastantes elementos que a gente usa mesmo. Ela não saiu a legenda ali, mas ela estava fazendo uma porção do amor. É basicamente isso mesmo, as coisas que ela usa, então achei bem fiel, achei interessante trazer. Eu queria agradecer a todo mundo pela atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, falem com a gente. E é isso, nosso trabalho. Espero que todos tenham gostado.